Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Vamos avançar para fechar o nosso assunto sobre o batismo cristão. E, para aqueles que estavam aqui na aula anterior, ou que já acessaram o nosso material aí nas mídias sociais, sabe que nós já começamos essa nossa terceira aula sobre batismo. Eu usei aqui o texto do eunuco na aula anterior e hoje eu vou usar esse texto, 1 Coríntios 10, 1, 2. Todos encontraram? Se não encontrou, está ali na tela também. Vamos ver juntos. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Amém? Você deve estar se perguntando, batismo em Moisés? Essa é a pergunta, né? Vamos orar. Presbítero Eudes, ora para nós. Senhor, precisamos da tua orientação. Queremos que o Espírito nos pediu a tua palavra e queremos que nós precisamos da iluminação que vem dele para termos uma compreensão clara daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Por isso nós pedimos que o Senhor nos abençoe agora, ajuda o pastor Lange, nos ensine a tua palavra e abençoe nossas mentes e corações também para aprendermos aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, esse texto aqui é muito interessante, porque o apóstolo Paulo ele costuma fazer isso muito. Ele pega textos do Antigo Testamento, traz para o contexto dele e faz uma aplicação para a igreja. Ele faz isso muito. E aqui você percebe que ele está fazendo uma aplicação da passagem do povo pelo Mar Vermelho e as circunstâncias adjacentes. Então, o que é interessante aqui? Primeiro, ele fala de batismo? Fala? Então ele fala de batismo. Você já sabe que batismo tem a ver com lavar com água, né? E aqui ele está aplicando a ideia de batismo a uma situação que aparentemente não é batismo, né? Por que não é batismo? Porque se você tivesse lido a passagem lá do Mar Vermelho, jamais você diria que aquilo foi um batismo. E por quê? Porque não é um batismo verdadeiramente, né? Paulo está fazendo aqui uma aplicação. O que está acontecendo no texto? Ele diz, não ignoreis o que os nossos pais, então ele está trazendo o conceito dos pais, aqueles que viveram uma experiência, para os atuais, aqueles que estão recebendo essa carta de Corinto, a fim que eles entendessem que o povo de Deus, naquela época, eles estavam basicamente separados, olha a palavrinha, separados por duas coisas. Quais são as duas coisas? A coluna de nuvem e o mar. Por que eu estou falando de separação? Quem sabe? Lembra o texto e me diz, por que eu estou falando de separação? Consagração? Não. Santificação? Não. É separação no sentido de separar mesmo. Muito bem. Né? O que está acontecendo no entorno da passagem? Gente, o povo de Deus está na frente do Mar Vermelho. Tem o Mar Vermelho à frente e atrás tem o quê? O exército egípcio. Né? Mas Deus separou o seu povo dessa perseguição do exército egípcio de uma maneira. O que ele colocou? Ele colocou uma coluna. Ora uma coluna de nuvem, ora uma coluna de fogo, né? E o que essa coluna fazia? Ela separava. Se você ler o texto, ela se coloca entre o povo de Deus e o exército perseguidor. De maneira que o exército perseguidor não consegue alcançar os filhos de Deus. E aí, bem o problema está resolvido. Eles não chegam até nós. Agora, o que nós temos diante de nós? Nós temos o Mar Vermelho, que é uma barreira. O que Deus faz? Ele abre o mar. Então, o Mar Vermelho se abre, cria-se ali dois grandes paredões de água, e o povo, e aí a palavra ali é tendo sido todos, né? É isso? Todos.
Porque foram todos que passaram. Ficou alguém para trás, gente? Não. Passou os pais, passou as mães, passou os filhos, passou os escravos, passou os animais, passou tudo. Eles passaram pelo Mar Vermelho e quando eles chegaram do outro lado, essa coluna de nuvem, o que ela fez? Barra fogo, o que ela fez? Ela se dissipou. E no que ela se dissipou, o exército... É engraçado essas coisas, hein? Porque tem gente ainda que não acredita na depravação total. Pelo amor de Deus. Tem uma coluna de novo, uma coluna de fogo diante de você, separando você de um povo, dizendo, não persiga esse povo. Deus está agindo. Olha aqui, Deus está fazendo. E o exército absolutamente cego. Eles veem tudo isso, mas não temem o Deus de Israel. Você consegue entender? Porque às vezes parece-nos que se esses milagres extraordinários acontecessem hoje, as pessoas se converteriam, não é? Não, irmão. A dureza do nosso coração é assim. A gente vê as coisas diante dos nossos olhos e a gente não enxerga. O exército passa a perseguir. Mas o povo já está lá, ó, do lado de lá. E quando eles entram no meio dos paredões, o que acontece? Os paredões se fecham e Deus termina um dos maiores exércitos da época, o exército egípcio. Detalhe, a Bíblia diz que todos eles passaram com o pé o quê? Enxuto, né? Eles não molharam. E aí o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Ele vai dizer o seguinte, olha irmãos, é o seguinte, não ignoreis que os nossos pais, eles foram separados do exército egípcio por essa coluna de nuvem. Então ele usa esse conceito de separação porque agora, na nova aliança, o que é uma marca distintiva do povo de Deus, o que o distingue, o que o separa do mundo para o reino de Deus, é justamente uma marca visível, que é qual? O batismo. É o batismo que sela isso. Então, assim como o povo de Deus ele é separado pelo batismo, os nossos pais foram separados pelo batismo no mar. A ideia é, porque tem água lá, né? E ele quer dizer, olha, Deus sempre separa o seu povo. Deus sempre o resgata. Deus sempre está tratando com ele. Esse é o conceito. E é interessante porque tanto imersionistas como presbiterianos, aspersionistas, não sei se é assim que se diz, né? Eles vão usar esse texto para defender suas posições. Os imersionistas vão dizer que aqui é claro que eles foram batizados por imersão. Eu acho que isso é muito estranho de você dizer, você não acha, não? Porque o texto não fala de batismo, ele está fazendo uma comparação do batismo que nós vivenciamos como igreja com aquela separação do Antigo Testamento. Ele está dizendo que assim como nós somos separados hoje pelo batismo, lá o povo de Deus foi separado. Ele usa a palavra batizado aqui para descrever essa separação. Então eles vão dizer que é imersão porque o povo passou no meio do Mar Vermelho. Aí eu pergunto assim, quando foi que eles foram mergulhados? Quando foi que isso aconteceu? Porque Deus faz questão de deixar registrado que eles passaram de pé o quê? Enxuto. Aí eu vou fazer aquela probabilidade básica, assim, cá entre nós, né? Você já esteve no mar? Já esteve no mar uma vez? Assim, próximo do mar, tá, gente? Se você estiver num barco, numa escuna, próximo do barco, ou próximo do mar, ou se você estiver assim, estiver perto da praia, estiver com vento muito forte, o que vai acontecer? Você não vai molhar, mas respingos d'água vão cair sobre você. Eu acho que nesse sentido aqui, e olha que eu não estou exagerando tanto, né? Porque o que separou o mar foi o vento, né? Não foi o vento que separou? Foi, soprou bastante. Soprou vento. Aqueles dois paredões do lado a lado, o povo passando, devia estar caindo uns respingos assim. Deu uma neblina. Tipo uma aspersão. Você percebe, irmão? Não dá para forçar. Você quer forçar de um lado, a gente força de outro, né? A gente força.
Então, esse texto não fala essencialmente do batismo como para imersão ou como para aspersão. Ele só dá a ideia. E aí eu acho que isso é importante, porque o apóstolo fala que, nesse sentido, a ideia de batismo envolve o conceito de separação. Então, você, quando é batizado, você está separado de algo. E é do quê? Do mundo. Você agora não é uma velha criatura, você é uma nova criatura. Você não está mais no Egito, agora você está rumo a Canaã. Deu para entender? Primeiro passo. Agora, o segundo passo importante que aqui está é o conceito de todos. Porque no conceito da antiga aliança, o batismo ele é aplicado a quem? A circuncisão, no caso, né? A todos. Tanto aos adultos, quanto aos seus filhos. E se o apóstolo Paulo aí usa esse exemplo, é interessante. Porque ele bem que poderia falar, tendo sido todos batizados, com exceção das crianças. Mas não, são todos. Isso é muito tranquilo no Antigo Testamento. Muito tranquilo. Aí você vê, todo o Antigo Testamento, a aliança é perpétua, né? A aliança é perpétua, porque foi isso que Deus disse para Abraão, não foi? A minha aliança, guardarei a minha aliança o quê? Perpetuamente. Porque eu serei o vosso Deus e o Deus da sua descendência. Ok. Aí vem Adão, ok, aliança. Aí vem Noé, ok, aliança. Aí vem Moisés, ok, aliança. Aí vem Davi, ok, aliança. Aí vem Jesus, não, agora é só adultos. Eu já ouvi dizer que as mulheres não eram contadas, nem as mulheres foram batizadas. Eles davam os homens, as mulheres e crianças. Não, no contexto do Antigo Testamento não, porque era circuncisão, não tinha como, né? Eu já ouvi dizer. Não tinha como. Eu acho que esse tipo de circuncidar uma mulher vai ser um pouco complicado. Porque as mulheres eram circuncidadas no homem. Não circuncidar, mas de batismo. No batismo. Aqui? Todos foram. Não aqui na igreja, eu já ouvi de... Mas aonde que seria que elas não foram batizadas? Falando do censo lá que as mulheres não eram contadas. Não, mulher não ser contada é uma coisa, ser batizada é outra. Você deve estar confundindo isso aí. Não tinha batismo, ele era assim. Elas não eram contadas. A gente sabe, né, Rei? Mulher é difícil. Você não conta mesmo, não. Melhor deixar, né? Melhor deixar. Mas eu quero que vocês abram a mente de vocês nesse entendimento. Então, nesse texto, dá para defender a aspersão, a imersão, a efusão? Não, gente. É forçar a barra. Mas dá para defender o conceito de separação e dá para perceber o conceito de aliança. Porque todos passaram pelo mar e pela nuvem. Amém? Então você decide se é só você que é igreja ou se seu filho é também. Ok? Você decide isso aí. Porque qualquer argumento que você pegue na internet aí dos seus canais preferidos de teólogos, né? Que você siga, qualquer imersionista, todo argumento do imersionista é o mesmo argumento do aspersionista. Todo aquele que acredita que o batismo é para aqueles que creem, também é os mesmos argumentos para aqueles que batizam crianças. A diferença é que aqueles que batizam crianças, eles creem na doutrina da aliança. Se você tira a doutrina da aliança, você vira um batista. É isso. Se você deixa de ser batista é porque você creu na doutrina da aliança. Então, o que vai definir se você vai batizar o seu filho ou não é a sua perspectiva da aliança. Se você entender que a aliança de Jesus é uma nova aliança, outra aliança, que não é a aliança que Deus falou com Abraão, que ele seria o Deus dele e dos seus descendentes. Olha que o apóstolo Paulo fala que nós somos descendência de Abraão, ele é o nosso pai na fé. Mas se você excluir isso da Bíblia, aí sim você não batiza os seus filhos. Mas se você crer na aliança, aí indubitavelmente você vai fazer como o texto aqui de Coríntios. Todos passarão pelo mar e serão batizados por aspersão dos pinguinhos que vão cair. Amém, gente? É bom forçar, né, gente? É muito maravilhoso. Mas vamos lá. Então, o que nós estamos falando? Estamos falando do batismo sobre 3F, fundação, fórmula e foco. Já vimos a fundação, que é a instituição. E hoje veremos a fórmula e o foco. O que é a instituição?
nós vimos que o batismo, ele, ainda que não fosse um conceito novo, porque ele está presente no Antigo Testamento de várias formas, ele foi instituído no Novo por Jesus Cristo, como a marca que deve ser seguida pela igreja para selar aqueles que estão separados das trevas para a luz, do reino das trevas para o reino de luz, do mundo para Jesus, do Egito para Canaã. Amém? É o batismo que vai marcar essa realidade. Segundo, os termos neotestamentários, e nós vemos todos eles aqui na última aula, né? Os são o quê? Genéricos. Se você digitar no Google aí agora, um pastor pentecostal, neopentecostal, imersionista, e perguntar aí qual é a visão dele sobre batismo, a primeira coisa que ele vai dizer: batizar significa imergir. É a primeira. A primeira. É a primeira que nós temos que já tirar fora. Por quê? Porque não significa só imergir. Na aula anterior eu expliquei que ela significa tinta, ela significa molhar o dedo, ela significa molhar as mãos, lavar as mãos. Ela significa um orvalho que cai do céu. Ela significa aspersão, purificação. Ela significa um monte de coisa. De maneira que você jamais pode definir que uma forma de batizar é por imersão, porque a palavra significa imergir. Se fosse só esse o significado, eu fecharia meu slide, fecharia a Bíblia e batizaria todo mundo por imersão. Mas não é assim, irmão. Então, se não é, por que eu faria isso? Deu para entender? Aspecto importante. Terceiro, não há base bíblica para a necessidade exclusiva de imersão completa. Existe essa base? Não. Porque muitos vão dizer... Existia, mas... Existia. Não existe. Foi destruído, né? Não existe base bíblica para a imersão completa. Você não vai encontrar. Pode buscar o texto que você quiser, você não vai encontrar. Quarto, o Espírito foi derramado sobre nós. Não fomos nós que fomos imergidos no Espírito. Por quê? Porque a ligação do batismo com o Espírito é tão próxima que você não pode desconsiderar isso. Por que se batiza alguém? Por que se joga água sobre alguém? Porque entendemos que a água do Espírito já jorrou sobre a sua vida. É um símbolo de algo que já aconteceu. Então, muito bem. Então, Atos dos Apóstolos vai falar que o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo desceu sobre eles. E na hora do batismo, vamos emergir. O conceito lógico é: se o Espírito Santo veio sobre, a água também vai sobre. Na verdade, essa ideia, talvez, ela seja até melhor aplicada para o conceito de efusão. Porque qual é o conceito de aspersão? É você pegar o isopo e pequenas gotículas são jogadas. Pequena água. Mas a efusão é o quê? É o derramar de uma quantidade maior de água. Então, se eu fosse ser bíblico, mais bíblico, em relação ao batismo com o Espírito Santo, talvez o melhor método seria qual? O efusão. Por quê? Porque a água é derramada sobre a pessoa. Deu para entender, gente? Olha só como é que é. Mas também isso não está explicado, tem que ser assim. Então, por que, pastor? Por quê? Por que não está dito? Por que o Espírito Santo escolheu essa palavra batizar? Porque existem outras que poderiam ter sido usadas e que encerrariam o assunto. Mas o Espírito Santo não guiou a escrever esses termos. Escolheu o batismo. Porque batismo tem uma multiplicidade de sentidos. Então, o meu entendimento é que o Espírito Santo ele usou essa palavra justamente para revelar que o modo não é essencial. A forma não é essencial. Você pode defender uma forma, você pode ter uma forma, mas jamais você deve considerar a forma mais importante do que o batizar. Deu para entender? Para mim, esse é o entendimento. Por que
O Espírito Santo nos outras palavras, porque existem palavras do grego, irmão, exatamente para emergir, que significam apenas emergir. Olha, só usar uma dessas palavras. E existem palavras muito mais claras para o conceito de aspersão, de efusão também, de derramar. Palavras muito mais claras. Todas as palavras poderiam ter sido usadas e, olha, não teríamos essa discussão hoje em dia. Pelo menos acho que não. Mas não foi assim que o Espírito Santo fez. Ele escolheu uma palavra que tem multiplicidade de sentidos. Eu entendo que na sabedoria divina isso tem a ver conosco para mostrar que a forma não é importante. Ainda que nós possamos defender uma forma. É o que eu tenho feito com os nossos filhos. Fiz, né? Na sexta-feira passada, no Friday Truth. Vou fazer também no próximo Friday Truth, porque nós estamos falando por que batizamos por aspersão. Porque pouca gente batiza por aspersão. Então, como a gente é minoria, a gente se acha errado muitas vezes. Então, vamos discutir isso para saber se realmente estamos errados ou não. Amém, gente? Amém. Esse é o F de fundação. Agora vamos para o F de fórmula. E o que é o conceito de fórmula? Existe uma fórmula, ou seja, o batismo precisa ter esses seguintes requisitos para ele ser bíblico. E você vai perceber que em nenhum momento eu vou dizer que tem que ser por aspersão. Em nenhum momento eu vou dizer que tem que ser por imersão. Em nenhum momento eu vou dizer que tem que ser por efusão. E por que eu não vou dizer isso? Eu até poderia querer fazer isso para defender o meu peixe, né? Mas eu não quero fazer isso porque não é o que a Bíblia diz que é essencial. A Bíblia diz que existem fórmulas essenciais no batismo. E aí você vai me perguntar, quais são essas fórmulas? Primeira fórmula, a fórmula trinitária. Segunda fórmula, a fórmula simbólica. Terceira fórmula, a fórmula passiva. São essas três fórmulas que são essenciais no batismo. É isso que vai direcionar, por exemplo, a igreja, deve direcionar os presbíteros da igreja a atestarem o batismo de alguém que vem de uma outra denominação. Porque nós, como presbiterianos, se alguém vem de outra denominação, nós não vamos perguntar se foi batizado por aspersão, imersão ou efusão. Por que não vamos perguntar isso, irmãos? Porque não é essencial. O que é essencial? A fórmula, né? E o que é a fórmula trinitária? Quem saberia dizer o que é uma fórmula trinitária? Pô, essa é facinha, né? Essa aí é... Se a gente não soubesse... Né? Mas você já percebeu isso nos batismos? Você já percebeu ou não? Quando nós vamos batizar, eu batizei um monte de gente lá em Fall River no último domingo. Então, você fala o nome da pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. Aí vem o pessoal da CCB e diz que o batismo nosso não é válido. Ah, por que não é válido? Você não falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. Mas depois você falou assim, eu batizo. Como assim? Eles criam caso com a expressão eu batizo. Porque não é você que batiza. Quem batiza é Deus. Mas Deus me chamou, me levantou como presbítero docente. Eu sou encarregado do sacramento justamente para eu batizar. Entendeu? Então veja. Ainda fala em nome. Em nome. Mas não é um problema isso. Mas se cria um problema. Né? Isso aí não tem nada a ver com teologia, né? Tem a ver com não saber interpretar. Mas você vê, por quê, gente? Porque as pessoas estão considerando coisas secundárias como essenciais. A pessoa está agarrando porque eu disse eu batizo. Pelo amor de Deus, gente. Está despachado. Está despachado. É isso que nós dizemos lá em Minas. Então, a trinitária. O batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, se eu não me engano, eles vão dizer que está errado. Por que está errado? Primeiro, porque eles não acreditam no Espírito Santo. Eles não acreditam no conceito de trindade. Acreditam nisso. Pode ser até um conceito modal, onde as três pessoas são uma só. São três máscaras que uma pessoa usa de vez em quando. Né? Mas o certo seria batizar em nome de Jesus Cristo. Porque essa é a mensagem de Pedro no seu primeiro sermão.
Quando as pessoas se convertem, o que ele diz? Sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados. Aí as pessoas vão pegar esse texto e vamos isolar ele aqui, vamos botar ele na caixinha aqui, ó. Em nome de o batismo válido, o batismo em nome de Jesus Cristo. Não, está errado de novo. Porque você está isolando um texto para defender uma hipótese, quando o próprio Cristo, que aqui está nessa caixinha isolada por você, disse lá em Mateus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Gente, pelo amor de Deus, é assim, é triste, né? Mas as pessoas não percebem. Mas existem esses textos. Então, quer dizer que Pedro errou, pastor? Porque Pedro sabia que ele devia batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, ele não errou. Ele fez uma aplicação naquele momento pensando na remissão de pecados. E quando ele pensa assim, em remissão de pecados, qual pessoa da Trindade que ficou em cargo disso? Jesus Cristo. Se ele falasse, olha, no Espírito para a remissão de pecados, ficaria estranho, porque não é o Espírito Santo que remia os nossos pecados. Ele é aquele que aplica a remissão que Cristo conquistou. Deu para entender, gente? Deu para entender? Sim. Fórmula trinitária. Então, todo batismo, essencialmente, tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque todo discípulo, todo aquele que se achegou a Deus, ele está agora num relacionamento com esse Deus, que é triuno. Ele está no relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aí você vai dizer, pastor, mas essa é a única exigência? Não, porque vai ter igrejas que vão fazer isso aí em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas que vão poder errar em outras coisas, como a Igreja Católica. Ela batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está certo o batismo? Não, pastor. Não. Por que não? Porque o conceito de batismo, há um preceito teológico no batismo, que quando você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está conferindo graça à pessoa, independentemente do que ela é. Então significa o seguinte, se o Alice chega perto de mim, porque o Alice é um pecador e ele não confessou seus pecados, não importa, não precisa fazer nada, Alice. Se você chega e fala assim, pastor falou aí, ó, que, pastor não, padre, né? O senhor falou aí que o batismo, não sei o quê, ele confere graça, eu quero essa graça para mim. Ok. Então, no momento que o batismo é conferido ao Alice, o Alice deixa de ser um pecador. Ele deixa de ser um miserável. Mas veja, olha a ordem dos fatores. Ele deixou de ser porque foi batizado. Ele não foi batizado porque creu. Essa é a ordem. Então, esse preceito do batismo católico, ao meu ver, invalida o batismo. Por isso que eu batizaria um católico. Calvino tem uma posição diferente. A PCI tem uma posição diferente. A IPB tem uma posição diferente. A posição da IPB é rebatizar. A posição da PCI é manter, não ter necessidade de rebatizar. Então você vai encontrar. A questão é que você precisa entender. Você entenda. O que você acha? Você acha que é? Você acha que não é? E aí você vai entender como o caminho a que deve seguir. Então, a primeira fórmula qual é, gente? Trinitária. Segunda fórmula, simbólica. Quem saberia dizer o que é a forma simbólica? Ele simboliza não tem poder na água, ele só simboliza. O batismo é um símbolo. Ele é um símbolo. Por que é importante pensar que o batismo é um símbolo? Nós entendemos que o batismo, ele naturalmente vai nos agraciar porque nós estamos num relacionamento com o Pai. Então, é por isso que ele é tratado pelos reformados como um meio de graça. Todos nós recebemos graça ao participar do batismo porque já estamos no relacionamento com ele. A Santa Ceia é uma bênção para nós porque nós já estamos no relacionamento com ele. Mas tanto o batismo como a ceia são simbólicas. Você não pode jamais imaginar que existe poder na água, que existe poder no vinho, que existe poder no pão, ou que até essas
A palavra fugiu agora. Bom ser mineiro. Estas coisas, né? Essas coisas, estranhas, sejam transformados do seu estado original em outra coisa, entendeu? Por isso que eu estou enfatizando. Tem que ser o quê? Simbólico. Se você tem entendimento que a água do batismo, ela é outra coisa que não um símbolo, você está fugindo da forma. Se você tem entendimento que o pão da ceia e o suco lá da ceia, ou o vinho, ele não são essas coisas, mas são o próprio corpo e o sangue do Senhor, você está fugindo do conceito simbólico, da forma simbólica. Então, meu querido, o batismo cristão, simbolicamente, basicamente, essencialmente, significa o quê? O lavar com água. Essa é a ideia. A ideia das aspersões do Antigo Testamento, a ideia da palavra batismo, a própria ideia aplicada ao conceito do Espírito Santo, é o lavar regenerador do Espírito Santo. Então o conceito é lavar. Então você vai lavar alguma coisa, você lava com o quê? Vou lavar com vinho, é isso? Não, eu vou lavar com o quê? Com Vidrex. Vou lavar com... Você pode usar o produto que você quiser, mas vai ter que ter o quê? O que vai ter que ter? Água. Por que água, gente? Porque a água é o elemento purificador por excelência. Para nós, o que limpa é a água. Essa é a ideia. A água limpa. Então, é simbólico e o que se usa para esse simbolismo é a água. Agora, vamos entrar. Simbologia, né? A simbologia da água do aspersionista, aquele que asperge a água, é porque Deus disse, eu aspergirei água sobre vós. Falando-se da nova aliança que virá. Aspergirei água sobre vós. Uma referência tanto ao Espírito Santo que viria, como também ao próprio batismo que simboliza esse Espírito Santo. O imersionista vai dizer, o símbolo é que você tem que mergulhar porque você morre na água lá embaixo. Morreu. Você levanta, ressuscita, né? Um novo homem. Então, tem um símbolo também, não tem? E é com água? É. O efusão vai ser igual a da aspersão. É o derramar da água, assim como o Espírito Santo foi derramado, de maneira que as três formas atendem à fórmula. Qual é a fórmula? Simbólica. Lavar com água. Então não importa se é pouquinha água, se é muita água, ou se é a água toda. Não importa. O que importa é o símbolo. Diga, meu caro. Nós aceitamos o batismo da Batista, da Assembleia, mas o oposto não é verdade. Não. Em muitos casos não, né? Em muitos casos. Na verdade, algumas igrejas batistas, porque as igrejas batistas são muito particulares, né? Elas são muito individuais, né? A palavra não é essa, são independentes, isso. Elas são independentes. Então isso vai variar muito do pastor dessa igreja. Porque se esse pastor fundou essa igreja batista, ele tem uma liberdade maior de fazer o que ele quer. Então ele pode sentar do seu lado e falar assim, não, Marcelo, como você é um instrumentista profissional, um cara que já fez teologia e tal, essa questão do batismo é uma questão extremamente pequena. Vem aqui, soma com a gente, vai ser bênção. Aí você vai dizer, mas eu posso participar da ceia também? Claro, você é meu irmão. Você é meu irmão, entendeu? Vamos caminhar junto. Mas as perspectivas mais tradicionais dentro dos pentecostais, neopentecostais e afins, não aceita e tem que mudar. Inclusive, dentro do próprio movimento imersionista, eles têm disputas entre si. Uma amiga minha daqui de Boston, veio do Brasil, sei lá, com a igreja pentecostal, qual é a Assembleia. E ela me mandou essa semana foto dela sendo batizada. Então, ela está frequentando uma igreja americana aqui, a Assembleia. Se eu não me engano, é a Calvary, eu não lembro mais. E ela era pentecostal lá? Aquela que tem uns cantados bem bonitos.
Não, mas ela era também no Brasil? Ela era pentecostal, ela já tinha sido batizada no Brasil. Foi rebatizada aqui. Aí ela me mandou as fotos, fui rebatizada. Aí eu falei, mas você não já era batizada? Aí ela, mas eu achei legal, depois eu converso com você, mas é que é como se fosse uma renovação da minha aliança com Deus. Aí mostrou as fotos, elas são batizadas no tanque, sendo que ela já era crente, ela é crente, ela não é desviada. Entendi. Então veja como é que é problemático isso. É problemático em muitos níveis. Muitos níveis. É muitos níveis. Mas veja, por que alguém é rebatizado normalmente de uma igreja pentecostal para outra? Pelo simbólico de renovar, né? Pela água. Porque eles veem que é importante a quantidade de água. Então, por exemplo, se você foi batizado num tanque e você vai para uma igreja que entende que tem que ser nas águas, água corrente, ele vai dizer que essa piscina aqui não serviu. Por quê? Qual que é o símbolo? A pessoa mergulha, morre e ela ressuscita para Deus. Aí imagina o seguinte, Fábio. Imagina o Alice mergulhando antes de você. Aí ele sepulta todos os pecados dele ali. Aí você vem depois... Na água parada. Foi na água parada. Quero ver onde é que vai terminar essas coisas. Imagine a última. Imagine a última pessoa. Eu tô brincando aqui. Atenção, gente. Atenção. Eu tô brincando. Mas olha, é sério. Tem muita gente que acha isso verdade. Faz essa interpretação simbólica. Que o pecado está ali, ó, na água. Então tem que ser água corrente para que leve embora. Né? Então, assim, até entre eles pode haver essa dispersão por causa desse entendimento simbólico. Aí vem um problema. Segundo problema. Eu não sei se é o caso, mas vou julgar. O caso que a Jemima falou. Por que essa mulher foi rebatizada? Aí ela diz, é como uma renovação. Primeiro, não existe esse conceito na Bíblia de batizar para renovação. Não existe. Isso, biblicamente falando. Agora, em segundo lugar, essa ideia está totalmente compatível com a visão teológica dos neopentecostais. Porque a Bíblia fala que existe só um batismo, não é? Não é isso? Há um só batismo? Que batismo é esse? O Espírito Santo. Esse é o entendimento bíblico nosso. Então, uma vez que nós somos batizados com o Espírito Santo uma única vez, só acabou. Porque você vai buscar um enchimento do Espírito. Agora, na visão neopentecostal e até de algumas igrejas pentecostais, você precisa de novas experiências com o Espírito Santo. Você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Então é compatível, porque se eu preciso de ser rebatizado com o próprio Espírito várias vezes, eu posso rebatizar várias vezes. Depois do Rio Jordão também. Entendeu? Mas olha só, mas está compatível com a doutrina. Compatível com a doutrina. Mas a Bíblia fala o quê? Um só batismo. Diga, querido. Eu sei que o assunto é batismo, né? Mas o senhor falou ali que deixa eu revisar minha pergunta. Que não é bíblico rebatizar, né? Mas e sobre quando a gente tem várias pessoas que fazem renovação do casamento? É bíblico isso? Votos? Tipo assim, Sem nenhum problema. Para nós, casamento não é sacramento. Mas não tem problema, né? Não. Não é uma... Tá pensando em fazer? Faça. Eu queria saber se não era pecado. Faça e chame os pastores. Congregação. Chama a congregação. É bíblico. Se não tiver festa, é pecado. Bíblico. Está entre vós alguém alegre, está no contexto ali, ó. Chame os presbíteros da igreja. E os diáconos, todos eles. O diácono, esse fica a sua escolha. Escolhe só os mais dos menos chatos. Aqui, gente, ó. Olha aqui, pra gente fechar. Olha lá. Por que é lavar com água? O discípulo convertido recebe água externamente como símbolo da sua limpeza. Limpeza interior. Amém? Ô, pastor, tem uma pergunta. Diga.
uma pessoa está, sei lá, da igreja, aí completa 18 anos, vai para o mundão e fica no mundo até seus 35 anos, ou seja, muito tempo. E aí ele resolve voltar para Deus e ele volta para a igreja. Se ele quiser ser, eu acho que você já deve ter respondido isso, não tenho certeza. E ele quiser ser rebatizado, porque ele ficou 15 anos no mundo, sei lá. Aham. Seria lícito rebatizar ele? Não há necessidade de rebatizar. Não há necessidade. Uma vez batizado. O que ele vai fazer, o processo dele vai ser o processo de restauração. Dentro da igreja presbiteriana será um processo de restauração. Um acompanhamento. Salvo um caso de uma exclusão mais severa, né? Ele seria restaurado. Seria uma pública profissão de fé, mas de restauração. E algumas igrejas que chamam, na hora do batismo, lógico que é o da eleição, você já viu. Chama a pessoa mais próxima de quem está batizando para batizar a pessoa. Totalmente errado pelo terceiro. Atenção! A pessoa que for responsável pela conversão. Atenção! Terceira fórmula. Respondendo a Merinha. Terceira fórmula. Primeira fórmula, trinitária. Segunda fórmula, simbólica. Terceira forma, passivo. O que é passivo? O que é passivo? Não sei. Eu sei que é passivo, mas nesse caso É o contrário de ativo, né? Essa é a ideia. Por quê? Você não está autorizado pela Escritura a se batizar. Tipo assim, eu me batizo. Não. Não é isso. A palavra é dada aos discípulos. E quando nós estudamos aqui o conceito de presbíteros, se você lembra, né? E eu disse para vocês que existe dentro da figura dos presbíteros um presbítero que é encarregado dos sacramentos. Esse presbítero é o responsável por batizar. Ele foi chamado. Essa é a sua coberta. É por isso que o Eudes não batiza, o Cacheta não batiza, porque eles são presbíteros, têm a mesma autoridade que o presbítero docente? Igual. Mas o papel tem distinções. Então, quando nós estudamos lá atrás, eu falei disso. Veja como é que isso é importante hoje. Né? Então, quem é que deve administrar esse batismo? Você mesmo? Não. Alguém da igreja que é muito chegado, que ajudou no processo de conversão? Também não. Quem? O ministro do Evangelho designado para isso. Então, a forma passiva significa isso. Tem que ser através de um presbítero docente. Aí entenda por presbítero docente a figura de um pastor legalmente ordenado, né? Alguém que está no intuito de ficar encarregado desse sacramento. É isso que você vai ver em qualquer igreja, tecnicamente, né? Agora, essas igrejas que chamam as pessoas para batizar junto, não é bíblico. Porque o sacramento é encarregado ao presbítero docente. Eu sei que é bonito. Todo mundo chora. Mas uma coisa é ser bonito. Uma coisa é ser bonito, outra coisa é ser bíblico. Então o que pode acontecer? Chama a pessoa lá na frente, pode chamar, gente. Ó, chama, ela pode estar ali junto com você. Ela não pode te batizar. É uma coisa tão simples, né? Não tem problema. Diga-me. Nesse caso aí, pastor, haveria exceções, por exemplo. O cara está lá numa tribo, por exemplo, está evangelizando aí, não é pastor. Ele é um missionário. Talvez um presbítero está lá. E a igreja está crescendo, né? Mas não está organizado, nem sei que é organizado. Se não há a possibilidade de um pastor ir lá batizar aí, nesse caso. Eu acho que a gente deve ver, porque a gente está sempre pensando em possibilidades, né? Já que é uma possibilidade, eu tentaria fazer todos os esforços necessários para que um pastor estivesse lá. Então, assim, se eu não conseguisse fazer isso, que é bem difícil, mas se eu não conseguisse fazer isso, aí talvez sim. Mas via de regra você consegue. Eu acho que 99% dos casos você consegue. Né? Acha o pastor crente, vai lá? Eu lembro que quando eu me converti, né? Quando eu me converti, meu pastor não fazia apelo, né?
Atenção, queridos, eu lembro que quando eu me converti, meu pastor não fazia apelo. Então eu me converti num dia e eu não fui lá na frente, né? Como é que se diz, né? Eu não fui lá na frente. Por quê? Porque não teve apelo, mas eu me converti naquele dia. Mas no outro dia, teve um pastor batista lá, juntou com o pessoal batista, os presbiterianos, né? Aí o batista fez apelo. Aí eu fui lá na frente. Eu já tinha convertido Eu tinha convertido no dia anterior, entendeu? Ali só foi uma confirmação, né? Eu lembro que até o meu pai na fé, a Beninha citou o caso ali, né? Mas eu tinha um pai na fé, presbítero Ademar. Eu fui lá na frente, nem lembrei dele, tadinho. Mas eu fui lá na frente, receber a oração, porque foi um apelo. Eu fui lá, porque eu já tinha recebido no meu coração já. E aí, quando eu fui lá na frente, o presbítero lá do fundo, amém. Ele é um presbítero tradicionalzão, antigão, né? Mas ele gritou lá e falou, amém. Né? Por quê? Porque certamente orou por mim por todo esse tempo, né? Ele não participou do meu batismo, ele não estava lá na frente da hora do meu apelo, mas eu tenho certeza que ele se alegrou, assim, da mesma maneira. Eu não fui batizado naquele dia, né? Fui batizado 6 meses depois. Por aspersão. Até porque tem que fazer o curso preparatório, né? Para ver se os membros, estudar a palavra, essas coisas. Eu, se eu fosse pastor, eu ia odiar os membros um pouquinho, afogar esse fogo, só um pouquinho, só para ele sentir o... Afogar? Uma hora de... É por isso que você não é pastor. Né? Ó, eu vou fazer o seguinte, vamos fechar aqui. Eu achei que ia terminar hoje, não terminei. Vamos terminar no próximo e-mail. Mas eu vou mandar para vocês no próximo e-mail, o próximo que eu mandar para vocês com as aulas, eu vou mandar para vocês a foto do dia do meu batismo. Vou mandar para vocês. Aí vocês olhem e falem assim, e respondam a seguinte pergunta: será Deus bondoso para conosco? Aí você olha a foto e responde. Tá bom? Amém, irmãos? Deus abençoe, estamos em liberdade.